Direito Eleitoral, Convenções para a Escolha de Candidatos, professor Rafael Maia. Olá, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Rafael Maia, que acompanha você, que se dedica ao estudo do direito eleitoral. E como é que estão as coisas, meus queridos? Como é que está o estudo de vocês? Espero que vocês estejam perseverantes, que estejam resilientes, porque aquela história, né? A aprovação, ela vai chegar. Basta que você não perca o foco, tudo bem? E eu estou aqui para te ajudar com esse foco e para tratar de temas gostosos, temas saborosos do direito eleitoral. E hoje nós vamos falar de um desses temas simples que aparece na Lei 9.504 de 97, que é a Convenção para a Escolha dos Candidatos, as famosas convenções partidárias. Então, sem mais delongas, como diz o poeta, vamos estudar porque está todo mundo estudando. Pois bem, gente, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, que eu queria falar com vocês, diz respeito à participação partidária no processo eleitoral. Vocês já sabem que os partidos políticos são essenciais para o exercício da democracia. No nosso caso, aqui então no país, a gente não admite a chamada candidatura avulsa, a chamada candidatura independente. A filiação partidária é condição essencial para que o indivíduo registre sua candidatura, é uma condição de elegibilidade. Inclusive aquelas pessoas que não podem ter atividades partidárias, como um magistrado, como um policial militar, como um membro do Ministério Público, para que ele registre a sua candidatura, ele precisa comprovar a filiação partidária, que nesse caso se dará no dia da convenção. Tranquilo? Então, os partidos são essenciais na nossa democracia. E o que diz a Lei 9504 de 97, lá em seu artigo 4º? Vejam só. Poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Então, nós temos algumas informações importantes nesse artigo 4º da Lei 9504 de 97, que volta e meia as bancas costumam explorar. A primeira informação é a seguinte: não é qualquer partido político que vai poder participar das eleições. Para participar das eleições, aquele partido político necessita, em primeiro lugar, pelo menos 6 meses antes da eleição, ter registrado o seu estatuto no TSE, ok? Então, o primeiro requisito para que um partido político possa disputar as eleições é que eles tenham registro no TSE 6 meses antes da eleição. Então, essa é uma data importante. E o segundo requisito, esse partido precisa ter, até a data da convenção, um órgão de direção constituído na circunscrição. E nós temos, queridos, como vocês já sabem, 2 tipos de órgão de direção partidária. Nós temos o famoso diretório, que é um órgão permanente, e temos as chamadas comissões provisórias, que são órgãos, como o próprio nome diz, provisórios. E vocês já sabem também quanto tempo pode durar esse órgão provisório. Quanto tempo? Isso mesmo, você que acertou, 8 anos, no máximo 8 anos. Então, o que está dizendo o artigo 4º é o seguinte: aquele partido que na data da convenção não possui um órgão de direção naquela circunscrição, ele não vai poder disputar as eleições. Então, se for uma eleição municipal, eu tenho que ter uma comissão provisória ou um diretório municipal. Se for uma eleição estadual, eu tenho que ter um diretório ou uma convenção, um diretório estadual ou uma convenção provisória. E se for em âmbito nacional, uma eleições gerais, né, eu preciso ter um diretório nacional
funcionando para aquele partido disputar as eleições. Tudo bem? E aí eu trouxe para vocês aqui 2 julgados importantes. Eu consigo para vocês aqui 2 julgados importantes, eu trouxe, para que vocês possam considerar. E aí aqui eu queria fazer uma observação, é o seguinte, essas jurisprudências que eu trago no material para vocês, que estou deixando no material de vocês, são textos que seria muito importante que vocês conhecessem e guardassem num lugar especial. Por quê? Vocês sabem que a Justiça Eleitoral tem um mundo de decisões. E as decisões da Justiça Eleitoral, elas têm um caráter importante, porque elas vão moldando todo o ordenamento eleitoral. E eu trago para vocês aqui apenas aquelas decisões que eu já vi em alguma questão. Então a relevância desses julgados que eu trago no material é essa, já foram cobrados em outras oportunidades, beleza? Então vamos ao primeiro. No julgamento do recurso especial número 6.037.591, que ocorreu, olha só, decisão recente, que ocorreu em 4 de outubro de 2018, o TSE ratificou, ou seja, confirmou, o entendimento de que a suspensão de órgão partidário pela não prestação de contas partidárias impede que o partido político se habilite a participar do pleito e lance candidatos. Então, qual que é a lógica dessa decisão acertada do TSE? Olha, o partido político, ele gere recursos que são públicos. Ele gere recursos do fundo partidário, como vocês sabem. E, se ele gere recursos públicos, ele precisa prestar contas desse recurso público. Só que o partido vai e não presta contas. O que acontece? Ele recebe recursos do fundo eleitoral e vai disputar as eleições. Diante disso, o TSE confirmou o entendimento do seguinte, olha, se o partido pode até ter as suas contas reprovadas, mas se ele deixar de prestar contas, ele não vai poder disputar as próximas eleições. Então, o partido para o TSE é o partido que não presta contas, aquele que deixa de prestar contas, fica com o registro suspenso e, portanto, não poderia disputar as eleições. Decisão essa, como eu disse para vocês, de 4 de outubro de 2018. E qual que é o mais curioso nessa história? É que essa decisão não durou muito tempo. No dia 16 de maio de 2019, e aqui está na segunda atenção que eu trouxe para vocês, no julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes, lá no STF, entendeu o seguinte, afastando, na verdade ele proferiu uma decisão, afastando qualquer interpretação que permita a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática. Como consequência, a decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro nos termos do artigo 28 da Lei 9.096 de 95. Então, que história é essa aqui, gente? Então, vamos lá, só para a gente retomar. O TSE decidiu da seguinte forma, olha, o partido que deixar de prestar contas vai ter o seu registro suspenso e, consequentemente, não pode disputar as eleições. Isso em outubro de 2018. Pouco tempo depois, em maio de 2019, lá no STF, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, não, você não pode ter uma aplicação de uma penalidade desse tamanho de forma automática. Na verdade, eu não posso dar essa sanção ao partido que prestou contas de forma automática. Beleza, condenou na não prestação de contas, o partido segue com o seu registro funcionando, segue podendo disputar eleições, segue podendo receber recursos do fundo eleitoral. Se vocês quiserem suspender o registro desse partido, vocês precisam ajuizar uma outra ação.
e o partido em questão só terá o seu registro suspenso após o trânsito em julgado de uma decisão nesse outro processo. Beleza? Então fiquem atentos a essas duas decisões, esse histórico ele é importante para nós. Outra questão que eu queria falar com vocês aqui agora diz respeito ao chamado voto de legenda. Como assim voto de legenda, professor? Vocês já sabem que nós temos, basicamente no Brasil, 3 sistemas eleitorais vigentes. Temos o sistema majoritário simples, o sistema majoritário absoluto e o sistema proporcional. No sistema proporcional, para que a gente chegue aos dados de quociente partidário, que é o número de votos, número de cadeiras que cada partido vai ter, a gente vai pegar o número de votos totais recebidos por aquele partido e dividi-lo pelo quociente eleitoral. Lembraram? Pois bem, se você é mais velho, assim como eu, que já está mais ou menos careca, já está cheio de barba branca, você vai se lembrar que até bem pouco tempo atrás, os partidos incentivavam o chamado voto de legenda. Como que funcionava isso? Pois bem, vamos lembrar que cada partido possui um número, né? Uma sigla partidária representada por um número. Vamos imaginar aqui o nosso Partido dos Corredores Unidos do Brasil, representado pelo número 93. Partido dos Concurseiros Aloprados, representado pelo número 92. Partido dos Atleticanos Anônimos, representado pelo número 95. Nas eleições proporcionais, esses números, os números dos candidatos a deputado estadual, a deputado federal e a vereador, eles serão acrescidos, respectivamente, de 2 ou 3 números, de forma que um candidato a deputado federal lá do PCU pode ter, por exemplo, o número 9393. Já um candidato a vereador ou a deputado estadual no PCA vai ter o número 92921. Então, às vezes, gente, é difícil para as pessoas guardarem esse tanto de número. Pense nas eleições gerais. Presidente, 2 números. Governador, 2 números. Senador, 3 números. Deputado estadual, 4 números. Deputado federal, 5 números. Então isso acaba de vez em quando gerando uma certa dúvida na cabeça do eleitor, tanto é que o próprio TSE incentiva que as pessoas levem aquela colinha, não é isso? Por causa disso, para não perder voto, os partidos incentivavam até bem pouco tempo atrás o voto da legenda. E como que é o voto na legenda? Em vez de eu votar no meu candidato aqui, do PCA, que é o Olaf Santana, e eu voto diretamente no partido, digitando apenas o número 92. Por que isso para o partido era bom? Porque esse 92, assim como 92921, vão entrar na contagem dos votos daquele partido para fins de quociente partidário. Beleza? Então, para o partido, isso não fazia muita diferença. Então, olha o que diz o artigo 5º da Lei das Eleições. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos, os chamados votos nominais, e as legendas partidárias, o chamado voto de legenda. Porém, gente, os partidos pararam de incentivar esse voto na legenda. Por quê? Porque a Lei 13.165 de 2015, trouxe uma novidade. Ela alterou o Código Eleitoral no seu artigo 108. E essa alteração deu um pouco na balançada na ideia do voto de legenda. Por quê? Olha o que diz agora o artigo 108 do Código Eleitoral.
estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido os votos em número igual a superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Então, a ideia da Lei 13.165 de 2015 foi dar uma limitada no poder daqueles chamados puxadores de votos. Dizem por aí que se chama, inclusive, o efeito tiririca. Por quê? Porque os partidos se acostumaram a escolher um candidato famoso para que esse candidato dispare de número de votos e, considerando o sistema proporcional, ele carregue com si toda a legenda, elegendo deputados ou vereadores que não teriam voto suficiente para se elegerem. Tudo bem? Pra vocês terem uma ideia, que em Minas Gerais, no ano da eleição de 2018, nós tivemos um candidato que teve mais de 500 mil votos para deputado estadual. Pra vocês terem uma ideia de tanto voto que é isso, até então, o deputado estadual mais votado da história do estado tinha tido 150 mil votos. Então vejam que a diferença foi muito grande. E obviamente esse candidato arrastou consigo muitos outros. E o caso mais famoso que nós temos não é o do Tiririca, era o do senhor Enéas Carneiro, o doutor Enéas, que foi candidato presidencial em algumas eleições e ganhou notoriedade porque nos horários eleitorais ele tinha muito pouco tempo. E ele aproveitava cada segundo desse tempo, ele falava muito rápido. Tipo, nós vamos votar em você, votem em mim, eu sou o Enéas, para que a gente possa trabalhar o nióbio, e o nióbio é o problema do país, é muito... Meu nome é Enéas. E ele tinha uma barbona grande, todo caricato, e o Enéas ficou famoso por causa disso, né? Eu lembro, eu era criança na escola, eu chegava assim, meu nome é Enéas. E depois, o Enéas veio a ser candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. E ele era de um partido pequenininho chamado PRONA, que, salvo o melhor juízo, significava Partido do Renascimento da Origem Nacional, algo desse tipo assim, ou do Orgulho Nacional, não lembro. E o Enéas, no partido dele, tinha apenas 4 candidatos, e com os votos do Enéas, todos os 4 foram eleitos, chegando ao absurdo de ter um candidato eleito deputado federal com 260 votos. Não é 260 mil não, 260 votos. E tendo outros candidatos com 200 mil votos não eleitos. Então, esse sistema gerava uma distorção. Para evitar ou para reduzir um pouco o poder do nosso puxador de votos, vem a regra disposta agora no artigo 108 do Código Eleitoral. Então, nesse caso, quando eu tiver puxador de votos, ele vai levar todo mundo que der. Mas se tiver alguém com menos de 10% do quociente eleitoral, ele não entra. Por essa razão, os partidos deixaram de incentivar que sejam dados votos na legenda, porque ele pode ganhar voto para o quociente partidário, só que vai acabar tirando voto de quem precisa ter no mínimo 10%. Tranquilo? Então, outro assunto que eu queria falar para vocês também diz respeito às coligações. E o que são, gente, coligações? Coligação nada mais é do que a reunião de partidos políticos para a disputa das eleições em conjunto, como se fossem uma única agremiação com denominação própria. E a atuação isolada será permitida apenas em situações excepcionais. Então vamos supor que eu tenha 2 ou mais partidos que tenham mais ou menos uma mesma ideia ou similaridade de ideias sobre determinados pontos, e eles decidem ou eles percebem que eles serão mais fortes para a disputa das eleições se eles forem juntos. E esses partidos se juntam numa coligação. E a partir do momento que a coligação é estabelecida, esses partidos vão formar uma única coligação, e a coligação será como se ela fosse um grande partidão. Então a coligação vai ter um nome próprio, coligação Todos por Minas Gerais, por um Brasil melhor, Vivendo e Aprendendo, 7-1 foi pouco. Esses nomes criativos que as pessoas dão passa a ter capacidade jurídica e os partidos que a compõem deixam de ter.
Então a lógica é essa, os partidos se juntam, mas a partir de agora, durante o processo eleitoral, só quem vai falar por todos nós é a coligação. E as pessoas se coligam para conseguirem, na verdade, mais tempo de televisão, que até bem pouco tempo atrás era um fator preponderante para que o candidato fosse eleito. E aí, nessa nova lógica de redes sociais, de internet, a coligação muitas vezes deixa de fazer sentido, beleza? Uma questão importante que nós precisamos relembrar é que acabaram as coligações no sistema proporcional. Então, esse ano, 2020, nós teremos a primeira eleição onde não é mais possível fazer coligações nas eleições proporcionais. Coligação agora apenas nas eleições para cargos majoritários. Tudo bem? E essas regras nascem de uma conjunção dos artigos 6º da 9507 e do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Vamos ver. Olha o que diz o artigo 6º da Lei 9504 de 97. Artigo 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional, dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Então, o artigo 6º da Lei 9504 fala que nós podemos ter eleições, podemos ter coligações, tanto para eleição majoritária quanto para eleição proporcional. Ocorre que a emenda constitucional número 97 de 2017 modificou o artigo 17, parágrafo 1º, proibindo a realização de coligações nas eleições proporcionais. Olha para vocês verem. Artigo 17, parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, meus caros, nos textos vigentes da Constituição Federal, não é mais permitida coligações para eleições proporcionais. E aí vocês podem se perguntar, beleza, professor, e a prova? O que eu coloco na prova? Depende. Depende do enunciado. Porque se o enunciado vier falando assim, olha, nos termos da Lei 9504 de 1997, é permitido realizar coligações para eleições majoritárias e proporcionais. Essa alternativa não está errada, porque nos termos da 9504 pode, só não vale mais por causa da Constituição. Então, quando as questões, isso acontece principalmente em bancas menores, né, IBFC é uma banca pequena, não deu um branco nas bancas aqui agora. Quando aparecer isso nas bancas menores, Consulplan, vou falar que eu estou de perseguição com essas bancas, é comum que o elaborador de questão dessas provas, ele se apegue ao texto da lei. E é muito comum que ele não tenha essa ciência da interdisciplinariedade que envolve o direito constitucional com o direito eleitoral. Então ele vai pegar a questão e vai repetir o texto da lei. E o texto da lei é essa. O que eu recomendo a vocês é que vocês fiquem atentos sobre as outras alternativas e se não houver outra certa, marca essa sem dó. Que é diferente de uma questão dizendo o seguinte, é possível a realização de coligações majoritárias proporcionais. Aí não é, aí está errado, porque a Constituição fala que não pode.
Agora, se vier a questão falando nos termos da Lei 9504, tá certo. Ali tá lá. Tudo bem? E quais são, gente, os requisitos para a formação de coligações? Lá no artigo 6º, esse artigo 6º ele é muito cobrado nas provas da 9504, engraçado, todos os slides são 9505, a lei 9504 de 1997, nós deixaremos para vocês aqui já o texto corrigido desse slide, viu gente? Preocupa não. Olha só, na formação de coligações devem ser observadas ainda as seguintes normas. 1. Na chapa da coligação podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante. Então vamos pegar aqui como exemplo as últimas eleições presidenciais. O candidato Geraldo Alckmin, de olho no tempo da televisão, montou uma grande coligação, que devia ter quase 20 partidos. Tanto é que o Alckmin tinha mais do dobro de tempo de televisão do que o segundo colocado. E o Alckmin era de qual partido? Do PSDB, que era um partido daquela coligação. E o vice do Alckmin? De onde tem que sair? Do PSDB? Pode. Ou de qualquer outro partido pertencente àquela coligação. Tranquilo? 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação. 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido nos tratos dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear. Então vejam, cada coligação pode nomear delegados para atuar perante a Justiça Eleitoral. O que vocês precisam saber aqui? O número desses delegados. Quantos delegados cada coligação pode indicar? E aí vai depender da instância que a atuação se dará. Porque cada coligação pode nomear até 3 delegados para atuarem perante o juiz eleitoral, 4 perante o TRE e 5 perante o TSE. Tudo bem? Tranquilo? Dito tudo isso, vamos agora ver como que funcionam as convenções, que, como vocês sabem, tem um período determinado. Então, as regras das convenções começam lá no artigo 8º da Lei 9504 de 1997, que diz o seguinte: a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Então, gente, convenção partidária é o momento solene onde aquele partido irá tomar algumas decisões importantes relativas ao processo eleitoral. Quais decisões? Se vai disputar a eleição com cargo próprio para todos os cargos ou não, se vai disputar as eleições sozinho ou se vai se coligar e quem serão os candidatos daquele partido, beleza? As convenções vão acontecer necessariamente entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Antes de 20 de julho e depois de 5 de agosto, não se pode mais realizar convenções partidárias. E aqui tem um parêntese interessante, da gente não confundir convenções partidárias, convenções para escolha de candidatos, com prévias eleitorais. Por quê? A lei fala que os partidos podem fazer prévias. Prévias a quê?
prévias às eleições. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? 2020 tem eleição nos Estados Unidos, vocês devem estar acompanhando aí as prévias do Partido Democrata para poder escolher o candidato que vai disputar as eleições contra o presidente Donald Trump. Então as prévias são encontros informais que os partidos fazem para que eles já cheguem no dia da convenção mais ou menos direcionado. E aí as prévias podem ser anteriores ao dia 20 de julho. Já as convenções não. Tranquilo? É importante ressaltar também que lá na convenção, o secretário do partido vai redigir uma ata. E essa ata será redigida em livro aberto. Como assim, professor? Em livro aberto. Já viram aquele livro de ata? Você nunca viu? Vai numa papelaria e fala assim, eu quero um livro de ata. É um livro, geralmente capa preta, e as folhas são pautadas. E ele é feito para que faça atas de verdade. Ah, não posso digitar a ata? Pode, desde que você depois pegue aquele papel digitado e cole no livro de atas. E além disso, essa ata, com todas as deliberações, deve ser publicada no prazo de 24 horas. Então, em 24 horas, o partido deve promover a publicação daquela ata para que se dê publicidade ao que aconteceu. Tudo bem? Outra questão importante aqui é que é o seguinte, a lei fala também que os partidos políticos podem usar gratuitamente prédios públicos para realizarem as suas convenções. Essa informação cai demais em prova. Sem pagar nada, os partidos podem realizar suas convenções em prédios públicos. No interior, geralmente, isso ocorre no plenário das câmaras municipais. Mas é óbvio que se os filiados se exaltarem e vierem a dar algum prejuízo, o partido deve ressarcir o poder público. Tranquilo? O artigo 7º da Lei 9504 de 97, diz o seguinte: as normas para escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observadas as disposições desta lei. Então, o ponto é o seguinte, cada partido vai definir lá no seu estatuto quais são os critérios para que os candidatos possam ser nomeados. Então tem partido que vai determinar como tempo mínimo. Só pode ser indicado para o nosso partido quem for filiado há pelo menos 2 anos. Tem os partidos que vão fazer uma seleção pública, um teste, uma prova. Isso pode ser determinado, desde que obedeça os limites da lei. Por exemplo, o estatuto do partido não pode falar que a substituição pode ser feita até 2 dias antes da eleição, porque a lei não permite que a substituição se dê com um prazo tão exíguo. Tudo bem? Parágrafo 1º. Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere esse artigo, publicando-os no Diário Oficial da União até 180 dias antes da eleição. Porque a questão é a seguinte, imagina você, de uma comissão provisória municipal, você que vai fazer uma convenção, e você vai falar, beleza, lá na convenção eu tenho aqui possibilidade de indicar 12 candidatos, só que eu tenho 40 pessoas para serem candidatos. Como que eu vou escolher 12 dentre os 40? É o estatuto que prevê. Não, o estatuto não fala nada. Se o estatuto não fala nada, o Diretório Nacional, né, o órgão de direção nacional, deve estabelecer normas e publicá-las no Diário Oficial da União em até 180 dias antes das eleições. Tudo bem? Parágrafo 2º. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Eu tive um caso assim nas últimas eleições em 2016. A gente advoga lá no escritório no direito eleitoral e um cliente nosso, um partido, fez uma convenção. Só que o órgão de deliberação nacional desse partido dizia que esse partido não poderia se coligar com o partido X, partido Y.
O partido X falou nacionalmente que não podia ter coligação entre os partidos. É como se o PT hoje, nacional, fala assim, olha, no Brasil, ninguém do PT pode se coligar com o PSL, com o Novo e com Democratas. Tudo bem? Só que, como vocês já sabem também, a política partidária municipal não é tão fiel assim não. E lá no município X, o PT quis se coligar com o PSL. Por quê? Porque o fazendeiro fulano de tal era amigo do outro fazendeiro Beltrano e os dois eram forças políticas. E aí eles pensaram, olha, nós somos ricos, somos forças políticas, se a gente se juntar, a gente vai ganhar de qualquer um. E juntou. Justamente assim. O órgão nacional veio e anulou essa deliberação. É o que a gente chama de intervenção. O órgão nacional intervém no órgão municipal porque ele não cumpriu uma deliberação. Tudo bem? Isso é possível também. Parágrafo 3º. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Então, a data para o registro de candidatos é até às 19 horas do dia 15 de agosto. O que está dizendo esse parágrafo 3º é que o partido tem até 30 dias, né, o órgão de direção nacional, para poder comunicar à Justiça Eleitoral que houve anulação de convenção. Parágrafo 4º. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação. Tudo bem, gente? Ainda falando sobre bancas menores, uma dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: foquem nos prazos. Banca menor costuma cobrar prazo. Então, eu sugiro que vocês façam, quando vocês estiverem estudando, uma tabelinha de prazo. Como assim, professor? Pega um caderno que você estuda, e quando você for começar a estudar qualquer lei, você coloca lá, por exemplo, Lei 9504 de 97, na folha de caderno, e aí você faz uma tabelinha da seguinte forma: do lado de cá, você coloca assim, prazo. Do lado de cá, você coloca situação. E aí, quando você estiver estudando e você identificar um prazo, por exemplo, 30 dias. 30 dias. Que 30 dias é esse? O prazo para os órgãos de deliberação nacional comunicarem à Justiça Eleitoral a anulação. Então, você faz uma tabelinha com todos os prazos que vocês identificarem e estudem esse prazo, porque isso é difícil. Mas se você está estudando, está se preparando, você está na frente dos outros, porque isso é difícil para todo mundo. E banca menor, que não sabe muito o que cobrar, não sabe muito como explorar essa disciplina, que não é uma disciplina do dia a dia de todo mundo, vai atrás desses pequenos detalhes. E prazo é uma coisa que sempre cai. Então, sugestão, para cada lei que vocês forem estudar, façam uma tabelinha de prazos. Tudo bem? Queria falar com vocês agora sobre a chamada candidatura nata. Que história é essa de candidatura nata? A história é a seguinte: imagine que o Olaf é deputado federal, filiado ao PG, partido PN, partido da neve. E o Olaf, que é um deputado federal, muito atuante, chegava no dia da convenção, o partido da neve precisava indicar candidatos. O que diz a candidatura nata é, se o Olaf já é deputado, ele naturalmente já é candidato. Então a candidatura dele não precisa ser aprovada em convenção, porque ele já tem naturalmente o direito de ser candidato. Então, entre todos os filiados do partido, o único que tem o direito de ser candidato, o direito absoluto de ser candidato, é aquele que já tem um mandato eletivo. Tudo bem?
Isso é o que diz o artigo 8º, parágrafo 1º da 9504, que diz assim, olha, aos detentores de mandato, de deputado federal, estadual, distrital ou de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido que estejam filiados. Só que aí, beleza, veio o Supremo no julgamento da ADIM 25309 e disse, olha, essa história de candidatura nata é inconstitucional. Por quê? Porque viola o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, da igualdade de condições para candidaturas. Então, viola a Constituição. Então, por mais que o artigo 8º, parágrafo 1º do Código Eleitoral, da Lei 9504 de 97, preveja a possibilidade da existência de candidaturas natas, o Supremo disse que não existe mais. Tudo bem? E por fim, para a gente já ir caminhando para o final, eu trouxe para vocês aqui 3 julgados do TSE que eu julgo importante para que a gente possa guardar também, que diz respeito ainda a essa parte de convenções. O primeiro é o agravo regimental no RESP, número 060271397, de 4 de dezembro de 2018, que diz o seguinte, não há eficácia da filiação partidária para atender o prazo de 6 meses antes da eleição, durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos decorrentes de trânsito em julgado da condenação por improbidade. Então vamos imaginar a seguinte situação. O indivíduo foi condenado por improbidade administrativa à suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? E esse prazo para suspensão dos direitos políticos vai terminar no dia 15 de abril de 2020. Ou seja, no dia da eleição, esse nosso condenado já não vai estar mais com os direitos políticos suspensos. O que é que ele pensa? Vou me candidatar. Para me candidatar, eu preciso estar filiado ao partido político. E aí ele vai lá e se filia. Porém, o prazo máximo de filiação são 6 meses antes da eleição. 6/4/2020. O que é que disse o TSE? Se esse indivíduo se filiou aqui no dia 4 de abril, a filiação dele só vai ter eficácia quando passar o prazo da suspensão dos direitos políticos, de forma que ele não vai ter obedecido o prazo mínimo para a filiação antes das eleições. Tudo bem? Segundo julgado, também do TSE, de 22 de setembro de 2016 e de 8 de setembro de 2016, no RESP 5650, que diz o seguinte: possibilidade de alteração estatutária no ano da eleição para reduzir o prazo mínimo de filiação até o limite fixado nesse dispositivo. E aqui, gente, eu vi gente demais trabalhando. Pelo seguinte, lá em 2015, a Lei 13.165 de 2015 mudou a 9504, dizendo o seguinte, que a partir de então, o partido... na verdade, a história é a seguinte, deixa eu só resumir para vocês aqui. Antes dessa lei, da 13.165 de 2015, para que o indivíduo pudesse ser candidato, ele precisava ter pelo menos 1 ano de filiação naquele partido político. Ou seja, 1 ano antes da eleição, ele precisava ser filiado. Tranquilo? Aí vem a 13.165 e fala que não precisa mais de 1 ano, basta 6 meses. Então, o prazo mínimo de filiação no partido deixou de ser 1 ano e passou a ser 6 meses. Tranquilo? O que acontece? Cada estatuto de partido político pode prever um prazo mínimo de filiação, desde que esse prazo mínimo não seja menor do que o prazo da lei. Então, os partidos repetiam a lei. O prazo mínimo para que o nosso filiado seja candidato é de 12 meses.
antes da eleição. Tudo bem? Estão acompanhando? Pois bem, quando chegou no dia do registro de candidaturas, e eu acompanhei essa mudança, o que eu peguei? Nessa época eu jogava para 3 partidos aqui em Minas. E aí eu comuniquei o Diretório Nacional, dizendo, olha, tem que ter uma alteração no estatuto. Porque senão vai chegar no dia, no ano que vem, e as pessoas não vão poder ser candidatos, novos filiados. Porque o partido fala, que o nosso estatuto fala, que para ser candidato tem que ter pelo menos 6 meses, 1 ano de filiação. Nós vamos filiar o pessoal com a regra nova, não vai poder ser candidato. E o que é o mais grave? A lei fala com todas as letras que não se pode alterar o estatuto do partido no ano das eleições. Dito e feito. Chegou no dia do registro de candidatura, o juiz eleitoral via o registro, via o estatuto e via que o indivíduo tinha sido filiado com prazo menor do que o previsto no estatuto. Então, diante desse caso, começou a dar bomba nos registros de candidatura. E aí, o pessoal foi juizando a ação. E aí o TSE tomou essa decisão, que matou a gente de raiva, né? Olha só, então, segundo o TSE, é possível alterar os estatutos no ano da eleição, desde que seja para reduzir o prazo mínimo de filiação até o limite fixado na lei. Tranquilo? E por fim, no último julgado que eu trouxe aqui, de 19 de setembro de 2014, no agravo regimental no RESP 10.13.17 e também no RESP 5.389, o prazo mínimo de domicílio eleitoral na circunscrição também se aplica aos servidores públicos militares. E essa aqui é uma questão interessante, gente, que nós precisamos ficar atentos. Vejam só, a gente já sabe que militar não pode ter atividade político-partidária. Certo? Certo! Só que nós já sabemos também que militar pode ser candidato. Ora, pois, como se dá? Simples. O militar não tem filiação partidária e chega no dia da convenção, no dia em que a candidatura dele é aprovada, ele se filia naquele partido. E aí, a justiça entende, a lei diz que a filiação feita ali naquele momento é como se ela tivesse sido feita 6 meses antes. Ok? Só que essa regra não vale para o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral, ele tem que comprovar que tenha sido feito nos pelo menos 6 meses antes do pleito. Tudo bem? Então eu tenho 2 questões aqui para a gente ver como que cai nas provas, como são cobradas essas questões relativas a convenções partidárias. Vamos lá. Primeira, uma questão de 2015, né? Da Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte: as convenções partidárias, letra A, somente poderão deliberar a respeito da escolha dos candidatos às eleições majoritárias ou proporcionais. B, poderão deliberar a respeito da escolha dos candidatos às eleições majoritárias ou proporcionais e a respeito das coligações. C, somente poderão deliberar a respeito de coligações. D, deverão ser realizadas em qualquer data do mês de agosto do ano das eleições. E letra E, deverão constar de termo interno do partido, dispensada a rubrica da Justiça Eleitoral e a respectiva publicação em qualquer meio de comunicação. E aí, gente, qual é a nossa resposta? Isso, resposta letra B. O que está errado na A e na C? Está metade. Está faltando, na letra A, a possibilidade de deliberar sobre coligações e na letra B, a possibilidade de deliberar sobre a escolha de candidatos. Está errado na D, é porque, na verdade, as convenções, como nós vimos, devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. E por ir aqui na letra E, não é que deve constar de termo interno, deve constar de ata pública. E essa ata pública deve ser rubricada pela Justiça Eleitoral e publicada em qualquer meio de comunicação. Tranquilo? Mais uma questão pra gente aí. Questão 2. Questão de IESES, né? TRE.
corretor mudou, do Maranhão, 2015. Em relação às convenções para escolha de candidatos, assinale a alternativa correta. Letra A. Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos só poderão usar prédios públicos se for realizado pagamento antecipado do valor correspondente à utilização do prédio. Não precisa nem pagar, só vai pagar se gerar dano. B. As normas para escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas na lei eleitoral, sendo vedado o estatuto dos partidos políticos tratar desse tema. Não, muito pelo contrário. O partido tem que tratar, o estatuto tem que tratar desse tema. C. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Nossa resposta, intervenção partidária aqui. E letra D, a escolha de candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 12 de junho a 5 de julho. Não. É de 20 de julho a 5 de agosto do ano que se realizaram as eleições, devendo ser lavrada a ata com a assinatura do presidente do partido e todos os candidatos escolhidos. Tranquilo, gente? Então, cai dessa forma. Espero que essa aula tenha aclarado um pouco a sua mente, essas informações importantes sobre as convenções. Outro dia a gente volta falando de um outro assunto. Tchau, grande abraço!